A paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Irmãos, tem um texto que eu queria pregar há bastante tempo. É um texto que eu acredito que vai ser útil para a vida dos irmãos, assim como Deus tem falado muito comigo acerca desse texto. E ele não é só uma questão importante, digo assim, para reflexão, ele é muito prático, né? Ainda mais quando a gente está passando por circunstâncias ou momentos difíceis. Amém? E é o versículo que a gente vai usar como base nesse vídeo de hoje, irmãos. O texto se encontra, estou com a Bíblia aqui, para os irmãos que quiserem acompanhar, fique à vontade, mas eu sugiro a leitura posteriormente de todo o capítulo, tá? 1 Samuel, capítulo 17, versículo 34 até o 36. Eu vou ler aqui, irmãos. Diz assim, tá vendo a Bíblia? Beleza. Davi respondeu: Este seu servo apacentava as ovelhas do pai. Quando vinha um leão ou um urso e levava um cordeiro do rebanho, e eu saía atrás dele, batia nele e livrava o cordeiro da sua boca. Se ele se levantava contra mim, eu o agarrava pela barba e o golpeava até matá-lo. Este seu servo matou tanto o leão como o urso. Este filisteu, Golias, e circunciso será como um deles, porque afrontou o exército do Deus vivo. Amém, meus irmãos? Esse texto, meus amados irmãos, ele é um daqueles textos que mostra como o cristão não é uma... Como muitas... A gente assiste a televisão hoje em dia, a gente sabe que a televisão é uma forma muitas vezes de pessoas desse mundo corrompido tentar entrar no meio das casas, essas emissoras, ênfase para a Globo, né? Uma emissora do diabo, que ninguém deveria assistir, né? Se assiste, já evite assistir essa emissora demoníaca, que coloca doutrinas diabólicas por meio de todos os programas na casa das pessoas, né? Mas enfim, isso é um texto que mostra como que o cristão não é um povo fraco, não é um povo que está desamparado, mas que tem o seu Deus altíssimo no seu coração. Irmãos, às vezes, quantos de nós não passamos por circunstâncias difíceis? Talvez você possa estar passando agora por uma circunstância muito difícil, meu irmão. E eu quero que você medite. O que você está passando aí agora? Uma doença? Alguma coisa está pesando no seu coração? Lembrando que essa palavra, sim, são para nós, especialmente para os irmãos da igreja de Cuiabá, com os quais eu tive um trabalho mais próximo, mas isso é para todos, né? Inclusive jovens mesmo. O que tem afligido seu coração? Às vezes a gente pensa, isso é uma seta do diabo. Às vezes é uma coisa que veio para me desanimar. Mas às vezes não é, irmão. Às vezes não é uma coisa ruim. Irmãos, eu quero que os irmãos treinem isso, desenvolvam e tentem entender como que era Davi, apacentando as ovelhas. No meio lá do campo, né? Ele era jovem ainda. E surge um leão no meio daquele rebanho de ovelhas, né? Imagina os irmãos estão no lugar de Davi e você vê aquilo, lembrando, ovelha é um animal, né? Tem um custo, era um prejuízo. Davi podia correr, ou ele podia pensar: Deus, eu sou teu servo fiel, temente, e o Senhor traz um leão aqui para tirar minha vida, né? A gente vê quantos problemas surgem do nada, como um leão, para atrapalhar, aos nossos ver, para atrapalhar. Mas observe bem, por mais que tenha tido esse leão, Davi sabia que, quer dizer, claro, conjecturando, né? Davi tinha um Deus, certamente o Senhor deu boa disposição, bom ânimo para ele, de modo que ele pôde enfrentar esse leão, né? É complicado a gente ver isso, não estou falando que a gente vai fazer coisas absurdas, mas é interessante analisar a fé que Davi tinha, né? Porque ele mesmo fala que ele pegou o leão, pegou um urso pela barba, e isso não é sentido figurado quando foi relatado aqui, porque o cenário que Davi relatava isso era quando ele ia lutar contra Golias. Ele usou esse mesmo texto para falar com Saul quando ele queria lutar. Irmãos, e aí que está a questão. Foi por meio desse leão e por meio desse urso que Davi quis lutar contra Golias. Se o Senhor não tivesse permitido que Davi lutasse contra o leão ou contra o urso, muito provavelmente Davi não teria confiança no Deus eterno para lutar contra Golias. Então, irmãos,
vocês veem a profundidade disso? Foi por meio daquele problema, por meio daquela dificuldade, que Davi conheceu verdadeiramente Deus. Foi por meio daquela dificuldade que Davi viu que Deus é Deus. E que o Deus que esteve com ele contra um leão e contra um urso era o Deus que iria lutar com ele contra o filisteu. Meus irmãos, muitas lutas que a gente passa não são maldições, não são problemas. Os leões são os ursos da nossa vida. Para que na frente a gente possa glorificar o nome do nosso Deus. Para que na frente a gente esteja mais maduro. A maturidade vem com a fé no nosso Deus, por meio dessas provações, meus irmãos. Passei do tempo, meus irmãos, mas a palavra é essa. Medite nisso. Fique com Deus. Tchau, meus irmãos.